A adolescência é o período da vida em que o corpo sofre as mudanças mais evidentes devido às alterações hormonais. Começa por volta dos 10 ou 11 anos, quando as meninas têm a primeira menstruação, pelos pubianos e seios. Os meninos experimentam uma mudança no tom de voz, aumento dos pelos pubianos e crescimento do pênis quando a ereção e a ejaculação começam. A puberdade é dividida em 3 fases. A fase pré-púbere, quando o desenvolvimento físico se acelera e busca a intimidade com os adultos. O lado emocional é muito confuso e busca-se identificar as vibrações de emoções como ódio e amor. A puberdade, que se inicia por volta dos 13 anos, caracteriza-se pela maturidade dos órgãos genitais. E a puberdade, dos 15 aos 20 anos, fase em que devem mostrar responsabilidade pelas exigências do meio social, como escolher um emprego, estruturar relacionamentos com o sexo oposto e desenvolver uma identidade menos carente. E menos apoio emocional dos adultos. Não pare agora. É mais do que publicidade. Em busca de liberdade de expressão e sentimento. Adolescentes costumam procurar grupos de amigos com os mesmos interesses, preferências e desejos para identificar menos conflitos e mais amizade. Nesta fase da vida, costuma-se tentar afastar-se da família, porque esta já não a satisfaz em termos de prestações sociais. Os pais que não concordam com a busca da liberdade costumam adotar atitudes autoritárias que os distanciam ainda mais do grupo familiar. Outra atitude errada que as mães costumam adotar é não aceitar o crescimento do filho, achando que ele ainda é uma criança e tratando-o como tal. Essa atitude também faz com que ele se retraia, pois nessa idade ele não quer mais ser criança. Numa fase de muitas mudanças, é importante que haja amizade e muito diálogo na vida familiar, e que os pais procurem atenuar os conflitos porque estão a passar, para serem mais flexíveis e compreensivos. Muito se falou sobre a crise vivida na adolescência. Não são raras as queixas dirigidas aos jovens neste curto mas intenso período da vida neste período. Por isso consideramos importante destacar alguns sinais normais que costumam aparecerem nesta fase, sim, normal, porque é importante entender que a puberdade não necessariamente repete a doença ou a frescura, mas uma das fases normais do desenvolvimento de uma criança na direção adulta. Também é muito importante observar que tudo o que se discute sobre a vida dos jovens não os cobre 100%. Essas são apenas características gerais que geralmente se manifestam em suas vidas nessa idade. Além disso, quando se fala sempre em pais, também pode significar tutores diretos ou tutores, pois sabe que hoje temos famílias das mais diversas origens. Durante este período costumam ocorrer algumas perdas muito importantes na vida de um jovem. A primeira que podemos observar, e talvez a mais marcante, é a perda do corpo de uma criança para o nascimento do corpo de um adulto. No pano de fundo dessa metamorfose, destaca-se o fato de que este é um momento que não oferece opções aos jovens, ou mesmo contra sua vontade, seu corpo biológico muda. Emocionalmente falando, ele pode sentir isso como violência. A partir daí, os jovens são estimulados a cuidar mais de seus corpos e não ficam mais sob os cuidados de seus responsáveis. Outra perda que ocorre nessa época é a identidade da infância. Os jovens distanciam-se da sua identidade de infância e criam lentamente uma nova definição para si próprios. É um momento de reestruturação pessoal e social, que geralmente começa com brigas, rebeldia, desabafos, inquietações e pode passar por transgressões que levam à reflexão sobre os valores ao seu redor, o mundo e seus fatos e sua existência. Deste mundo. A fase da adolescência é como uma fase cheia de novidades para a vida adulta. Vale ressaltar que criar um senso de identidade na adolescência cria um elo entre o que foi na infância e quem você quer ser. É como se desconectar entre aquilo que você pensa que você é, e o que os outros pensam que você é. Finalmente, podemos citar também um acontecimento estranho naquele período, a perda dos pais dos filhos. Mas calma! Não é a perda tangível dos pais, mas a ideia que vivia nas fantasias das crianças de que seus pais eram perfeitos. É nesse momento que o adolescente começa a entender que seus pais são pessoas com defeitos e limitações. Isso pode ser problemático em muitos casos, porque é um choque perceber que o que ele imaginou e sentiu antes não corresponde de fato à nova realidade.
Justamente por essas condições muitas vezes desfavoráveis, a importância dos responsáveis no combate a essa tempestade é fundamental. Esta certamente não é uma tarefa fácil. Muitas vezes essas famílias têm que enfrentar alguns desafios devido à instabilidade dos jovens. Críticas e repreensões costumam ocorrer entre todos, o que requer grandes doses de contribuições amorosas dos jovens para atingir seu distanciamento natural. Temendo o olhar desdenhoso dos adolescentes, os cuidadores muitas vezes tentam manter intacta essa imagem de perfeição. No entanto, é muito importante que agora possam apoiar essa mudança, porque não podem oferecer tudo aos jovens. É importante que o adolescente pense em outras referências em sua vida. Não desista. Passar por todas essas mudanças pode ser muito difícil para os cuidadores acompanharem os jovens nessa fase da vida. Essas paradas potenciais, que também podem ser entendidas como uma retração mental ou física repentina, podem afetar os jovens de diferentes maneiras, muitas vezes de forma dramática. Desejo de atenção. Aproveite o dia do beijo no Dia da Juventude. E hoje também é o dia do beijo, que nada mais justo do que somar a esses benefícios a oportunidade de comemorar com sua graça em lugares incríveis. Você pode ir ao cinema, restaurante ou bar. Independente da escolha. Pronto, agora que você viu como é bom ser jovem, não perca tempo, aproveite. É possível definir o que significa ser jovem? São tantos interesses e vontades diferentes que hoje falamos dos jovens. Chega de fingir entender todos os sentimentos e sensações que nos cercam nessa estranha e maravilhosa fase que dura alguns anos. Dispersa em grupos ou caminhando sozinha, jovens e moças que temem a violência e o desemprego, mas reconhecem que o melhor de ser jovem é não ter com o que se preocupar. O melhor de ser jovem é não ter responsabilidades e aproveitar a vida. Mas não é possível pensar em juventude sem pensar em namoro, relacionamentos ou sociedade, como se diz hoje em dia. Claro, isso saiu na pesquisa, o relacionamento está em quarto lugar na lista de interesses dos jovens, e eles preferem discuti-lo com os amigos. Mas, novamente, a realidade parece atrapalhar. Nessa fase, em que os jovens descobrem o sexo e o desejo, a violência aparece como uma preocupação que evita a aventura. Minha maior preocupação não é nem isso, sexo e tudo. Acho que é a responsabilidade. Minha maior preocupação é a violência. Por exemplo, vou a uma festa e não sei se vou chegar em casa, se vai acontecer alguma coisa, se vou ser assaltado ou agredido. Esta preocupação é muito grande. Não vejo esperança para o futuro da nossa nação se depender da juventude frívola de hoje, porque todos os jovens são frívolos com as palavras. Quando eu era menina, ensinavam-nos a ser discretos e respeitar os mais velhos, mas os jovens de hoje são muito conscientes e não suportam limitações. Ser jovem é forte, capacidade de ver o mundo por todos os ângulos, sonhos e sua realização, coragem até de sentir medo, capacidade de se reinventar quando necessário, de ser estratégico, de se aprofundar no contexto. Grandes desafios e complexidades. Viagem despreocupada. Ser jovem também significa que você pode viajar para qualquer lugar sem cair em si tão cedo. Você pode até enfrentar viagens de última hora. Quando você é adolescente, tudo parece o fim do mundo, mas é só o começo. A juventude destruiu sua graça, ensinou sua inocência e os homens sua sensibilidade. Juventude é maturidade, não maturidade para quem é só velho. Juventude é uma fase maravilhosa onde vivemos e aprendemos sem medo de arriscar. Então, se você é adolescente, aproveite essa idade porque ela não volta mais. Qual a importância da adolescência? A juventude é uma das fases da vida onde acontecem as maiores descobertas. Nessa fase, interagir com o coletivo é uma excelente ferramenta de integração social, pois nessas experiências são aprendidas as primeiras lições sobre política, ética, relações humanas, sexualidade e vários outros temas. Por que a adolescência é uma fase difícil? Porque a adolescência costuma ser uma fase desafiadora. Isso porque a adolescência é o momento em que os sujeitos começam a formar sua opinião e forma de expressão, ou seja, sua identidade, para questionar as verdades que lhes são impostas.
Como nossa sociedade entende a adolescência? A adolescência não é tratada aqui como uma etapa natural do desenvolvimento ou uma etapa natural entre a idade adulta e a infância. A adolescência é vista como uma construção social que tem impacto na subjetividade e no desenvolvimento da pessoa moderna, e não como um período natural de desenvolvimento. Explore mais sobre seu estilo e interesses. A adolescência é um bom momento para experimentação, então não se prenda a uma coisa, explore gêneros musicais e cinematográficos e procure novos hobbies. Não se prenda a tradições ou rótulos, faça o que for preciso para se sentir bem. Por que é importante aproveitar essa etapa? Porque não há outra fase da vida tão intensa como esta. Na juventude, começamos a entender o que queremos ser no mundo, percebemos o que gostamos e o que não gostamos, aprendemos sobre emoções e sentimentos antes inimagináveis. Nesta fase, também os planos para o futuro começam a ganhar contornos mais claros. Todo esse alicerce é necessário para o desenvolvimento do adulto de amanhã. É inevitável passar por essa fase, cada um à sua maneira. Obrigada a todos que me acompanharam até aqui, espero ter contribuído um pouco com todos vocês. Inscreva-se, dá o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e aperte o sininho para estarmos juntos no próximo vídeo. Abraços e tchau!